A minha vida sempre foi feita de desafios. Eu pude ver e ouvir muita coisa, mas algo que eu vivi me marcou muito. Eu me chamo Ramon e esse é o meu relato. Eu sou do estado do Paraná, hoje tenho 32 anos, mas o que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Sou de uma cidade pequena chamada de Guaporema, que fica no noroeste do Paraná. Hoje moro mais no centro do estado. Tenho minha família, esposa e filhos. Mas quando eu era novo, eu não dava muito valor às coisas. Eu era muito desbocado e vivia me metendo em bagunça. Como chamamos aqui, eu era muito teimoso e respondão. Eu gazeava a aula para sair dar voltas de bicicleta, falando e fazendo arruaças com outros meninos de minha idade. Eu retrucava os mais velhos. Minha mãe, coitada, me dava muita bronca e me deixava de castigo sempre. Eu não conheci meu pai. Foi minha mãe que me criou, assim como mais 3 irmãos. Éramos em 2 meninos e 2 meninas. Nossa vida era simples. Minha mãe era doméstica e costureira. Todos no bairro a conheciam pelos seus serviços. Ela costurava uniformes para escolas e empresas. Morávamos em uma casa simples, metade feita de madeira, o restante, como cozinha, banheiro e lavanderia, eram de alvenaria. Nosso terreno era pequeno, tinha a casa e um quintal pequeno de fundo, onde costumávamos fazer churrasco em datas comemorativas. Como eu falei no início, eu vivia pelas ruas com outros piás, incomodando, arruaçando pelas ruas, por vezes fazendo muita coisa errada. Muitos não gostavam de mim e por vezes iam até o portão de minha mãe para fazer reclamações sobre mim. Mas como tudo nessa vida, sempre tem um preço a se pagar por tudo de errado e mal que você faz. E comigo não foi diferente. Lembro que era em uma sexta-feira de quaresma e eu e outros moleques combinamos de ir nadar em um pequeno riacho que tinha mais no interior da cidade. Íamos de bicicleta, compramos refrigerante e salgadinho para poder passar a tarde. A gente já havia ido outras vezes lá, porém é muito longe, então geralmente a gente demorava para retornar no local. Já havia um bom tempo que a gente não ia mais lá, então se reunimos em 6 meninos e fomos rumo à Cascatinha, como nós chamávamos. Esse local ficava dentro de uma terra de um senhor, e por óbvio ele não gostava que fôssemos lá, claro, por ser na propriedade dele e por risco de alguma queda ou até mesmo afogamento. Ele havia cercado o local e mesmo assim, a gente dava um jeito e pulava os arames para acessar o local. Ele já tinha pego a gente outras vezes ali e sempre nos xingou, mandando que fôssemos embora dali. Mas ele nunca agrediu a gente, mas ele gritava alto e bravo. A gente tinha o costume, principalmente eu, quando se afastava um pouco dele, de retrucar aquele senhor, o desaforando e xingando ele de tudo que fosse nome inapropriado. Realmente eu era muito perverso. Eu tinha muita empatia. Naquela tarde estava tudo muito divertido. A gente estava brincando na água, dando risadas, e a tarde foi se passando rapidamente sem que a gente percebesse. A noite se aproximou. Era por volta das 6 horas, quando já estávamos se arrumando para ir de volta para casa, quando deu para ouvir um barulho de algo caindo na água, como se fosse pedra ou galho. Todos nós olhamos para trás, tentando enxergar o que era. Porém já estava meio escuro entre as árvores, então pouco dava de se ver longe. Aquele local, à tarde, levanta uma névoa da água como se fosse um vapor ou fumaça que vai cobrindo o local. Quando a gente já estava no carreiro, que nos levaria até as bicicletas, que ficava logo acima, mais um barulho na água chamou nossa atenção. A gente parou mais uma vez, tentando enxergar o que estava fazendo aqueles barulhos, mas novamente não vimos nada. A gente continuou a caminhar, conversando e rindo, indo em direção aonde estariam nossas bicicletas, pois não tinha como chegar até no rio com elas, pois teríamos que descer por carreiros de mata fechada e também era um tabuleiro muito alto com um barranco enorme. Quando a gente chegou no local onde pegaria as bicicletas, elas não estavam mais aonde a gente deixou. A gente ficou se olhando e olhando para os lados para ver se não tínhamos errado o local, mas a gente estava no lugar certo. As bicicletas é que não estavam mais ali.
Lógico que veio na nossa mente o senhor dono do local. Eu falei para meus amigos, foi aquele velho desgraçado que pegou nossas bicicletas. Velho do diabo! Os meus amigos me olharam todos no mesmo instante, pois nunca me viram falar com tanta raiva. Naquele momento eu tomei a decisão de convidar eles para ir até a casa do senhor e buscar as bicicletas, mas todos se negaram com medo, exceto o meu primo Marcos, que também estava junto com nós. Ele se prontificou a ir comigo, enquanto isso o resto dos meninos iriam nos esperar na estrada. Foi o que a gente fez. Começamos a caminhar na mata até achar a casa do senhor dono das terras, onde a gente estava. A mata já estava bem escura, a gente não tinha nenhuma lanterna, naquela época nem sonhávamos em ter celular. A gente tropeçava e quebrava muitos galhos de árvores, fazendo muito barulho. Quando chegamos perto da casa do senhor, já podemos ver as bicicletas encostadas na casa do lado de fora. Tinha a luz da varanda acesa, havia 2 cachorros grandes amarrados e o menor deitado sobre um tapete velho na varanda. A gente via movimentação na casa, sabíamos que aquele velho estava lá. A gente estava com muito medo, não podíamos fazer barulho, nossa intenção era pegar as bicicletas e sair o mais rápido possível dali, sem que ele visse a gente. Mas não deu certo, os cachorros viram nossa movimentação e começaram a latir sem parar. Corremos em direção à mata novamente. E como eu falei, estava tudo muito escuro. A gente correu em disparada sem se ligar o sentido que estávamos indo. Ouvimos pelo menos uns 2 tiros. Isso fez com que a gente se dividisse, indo um para cada lado, correndo desesperado. Eu acabei indo mais para dentro da mata ainda, fazendo-me distanciar muito. Eu corri muito e quando vi que tudo estava mais calmo, resolvi parar e escutar. Eu fiquei atento para ver se não ouvia passos ou até mesmo tiros. Fiquei parado por muito tempo agachado atrás de uma árvore enorme. Estava tudo silencioso e muito escuro. Eu ouvia os barulhos da natureza à noite e me dava muito medo, pois achava que tinha alguém vindo em minha direção. O tempo foi passando e a noite cada vez mais tarde. Eu resolvi sair de onde estava escondido para tentar achar o caminho de volta e sair na estrada. Foi quando eu estava caminhando e ouvi um grito muito longe. Eu não sabia o que se tratava, mas na hora me veio no pensamento que poderia ser meu primo que estava perdido, pois os gritos vinham de muito longe mesmo. Eu comecei a caminhar em direção aos gritos para tentar se aproximar e ver se realmente era meu primo. Os gritos vinham aumentando cada vez mais e se aproximando. Em certo momento eu acabei respondendo, e acho que talvez ali tenha sido o meu pior erro naquele momento. Eu respondi com um grito tipo, opa! E aquilo começou a gritar em sequência e mais rápido que antes. Eu não tive dúvidas que ali não era gente, mas sim algum animal, até mesmo uma onça. Eu me escondi novamente, mas os gritos estavam mais próximos e mais alto. Porém, o que me deixou surpreso era ver que os gritos estavam vindo de cima pelas copas das árvores. Confesso que ali a minha adrenalina foi lá em cima, o medo tomou conta de mim. Aquilo vinha gritando parecendo que estava faminto. Passou por cima da árvore onde eu estava escondido gritando e ficou em silêncio instantaneamente. Eu tinha a real sensação que aquilo estava me vendo, mesmo eu estando escondido e no escuro, mas eu não ouvia mais nenhum grito. Eu estava sem saber o que fazer, meu medo era daquilo, seja lá o que for, me achar ali, e tinha medo de sair e aquilo me ver também. Ao passar do tempo tudo estava em silêncio, eu resolvi sair, pois não queria passar a noite naquele lugar. Enfrentei meu medo e resolvi sair caminhando novamente na mata, e novamente os gritos começaram. Eu me lembrei de uma história antiga que minha avó contava, do tal do gritador da mata, uma história tenebrosa e horripilante. Segundo minha avó, em vida um homem maltratava muito sua mãe. Batia, xingava e humilhava, fazia coisas perversas. Sua mãe adoeceu em seu leito de morte e rogou uma praga a ele, que a alma dele ficasse a penar e não teria paz quando ele morresse. Por isso ele anda vagando pelas matas e campos buscando um substituto para sua alma.
Eu lembrei de tudo e comecei a rezar sem parar. Os gritos vinham sobre mim pelo alto das árvores. Eu ouvia passos e sentia algo encostar em mim pelas costas. Mas eu procurava não dar bola e buscar a saída. Eu sabia que era isso, que aquilo queria que eu me perdesse e prestasse atenção nos gritos. Eu orava alto dizendo: sangue de Jesus tem poder, credo, credo em Deus Pai, livre desse pesadelo. Eu fui orando a todo momento até que eu achasse a saída do mato. Eu consegui sair na estrada. Meus amigos, irmão e primo não estavam ali, já tinha ido embora. Com os tiros meu primo conseguiu achar a estrada e todos correram para casa chamar ajuda. No caminho já na estrada eu ainda ouvia o gritador vindo me acompanhando até meu tio me encontrar no caminho com seu Fusca. Essa história jamais me esquecerei. Esse acontecimento mudou meu modo de pensar e de viver. Quando cheguei em casa abracei muito minha mãe e pedi desculpas, mas nunca na minha vida contei esse relato a ninguém por vários motivos. Hoje tenho minha família, meus filhos, tenho meus negócios, sou bem-sucedido. Mas tive que viver muito e aprender demais com meus erros. Nunca mais voltei na cascatinha, nunca mais retruquei ou respondi a alguém. E principalmente, nunca mais duvidei do sobrenatural. Boa noite.